É isso aí, pessoal. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Estamos aqui com mais um vídeo. Este vídeo bastante interessante. Então eu peço que você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal, deixa o seu joinha, ative o sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo no YouTube, o YouTube vai estar te notificando a questão deste vídeo. E aí eu quero agradecer aí a todos os inscritos. Então você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe este vídeo, mande para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, que nós temos vários vídeos falando sobre inteligência financeira, inteligência emocional, o porquê Deus diz não, muitos vídeos de grande importância para todos aqueles que querem aprender. Eu lembro de uma lei, por exemplo, em 2014, em dezembro, de 2014, foi publicada a lei que proibiu o uso de animais em circos de todo o país. Este novo regulamento é talvez um dos avanços mais notáveis no que se refere à proteção dos direitos dos animais. Você já observou um elefante no circo? Você já, na época em que se usava animais, você já observou um elefante no circo? Durante o espetáculo, o enorme animal faz demonstração de força descomunais. Mas, antes de entrar em cena, ele permanece preso, quieto, contido somente por uma corrente que o aprisiona em uma de suas patas, em uma pequena estaca cravada no solo. A estaca é só um pequeno pedaço de madeira cravada ao solo. E ainda que as correntes fossem grossas, parece óbvio que ele é capaz de derrubar uma árvore com sua própria força. Poderia com muita facilidade, se ele entendesse o que é e soubesse a força que ele tem, ele arrancaria com toda facilidade aquela estaca do solo e poderia muito bem fugir. Que mistério é esse? Por que o elefante não foge? Bem, o elefante do circo não escapa porque foi preso à estaca ainda muito pequeno. Então ele foi acostumado com aquela estaca. Vamos entender que quando ele era pequeno, foi-se colocado ele preso nessa estaca e ele tentou, mas a força dele ainda era pequena, era pouca, ele não conseguiu. Aí ele cresceu e ele entendeu que aquela estaca o segurava. E apesar de todo o esforço, de muitas tentativas, ele nunca conseguiu sair, pois a estaca era muito pesada para um elefante pequeno como ele era. Até que um dia, cansado de tanto tentar, aceitou o seu destino, ficar amarrado na estaca, se balançando. O corpo de lá para cá, daqui para lá, eternamente, esperando a hora de entrar no espetáculo. Então, aquele elefante enorme não se solta porque acredita que não pode. Esse é o mapa mental que ele tem da realidade. Isso muitas vezes acontece conosco. Qual que é o teu mapa mental? Como você tem agido diante dos obstáculos que muitas vezes te cercam? Como você tem reagido diante de situações improváveis que aparecem no teu caminho? Vivemos acreditando em um montão de coisas essas de crenças limitantes, como não podemos ter, não podemos ser, que não vamos conseguir, que as pessoas são assim, simplesmente porque quando éramos criança e inexperiente, algo não deu certo, ou ouvimos tantos não de nossos pais, de nossos tios, dos responsáveis por nós na época,
que a corrente da estaca ficou cravado na nossa memória, com tanta força que perdemos a criatividade e aceitamos que sempre será assim. Vamos aprender, por um instante, vamos aprender com o mestre da vida a não aceitar as crenças sabotadoras que muitas vezes invadem as nossas mentes, nos impedindo de realizar nossos feitos. Imagine Jesus. Ele não parou diante dos obstáculos. As pessoas queriam de qualquer jeito o parar, queriam de qualquer jeito o aprisionar o projeto que Deus tinha e o projeto da qual Jesus veio para realizar. Mas ele não deixou as crenças limitantes das pessoas, da sociedade, parar aquilo que ele veio para fazer. Jesus Cristo continuava se dirigindo a alguns homens e os convidando a estarem com ele e serem seus discípulos. A Bíblia não declara, mas pode ser que Jesus tenha recebido algumas respostas negativas, ou que alguns tenham virado as costas, porém a palavra de Deus traz o nome daquele que ouviram o chamado e então se dispuseram a seguir o Mestre. Mas quantas pessoas viram as costas para Jesus? Quantas pessoas disseram não para ele? Nós podemos tirar o exemplo do jovem rico, que Jesus falou para ele: vende tudo que você tem e me segue. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Isso acontece muitas vezes comigo e com você. Muitas vezes as decepções, as circunstâncias que muitas vezes nos cercam, nos decepciona e muitas vezes queremos parar e muitas vezes queremos até mesmo olhar para Cristo e virar as costas para Ele. Um dia Jesus resolveu ir para uma região da Galileia. No caminho conheceu Filipe e o convidou para trabalhar em sua missão, impactando-o imediatamente com suas palavras. Jesus tinha um entusiasmo sobrenatural que encantava as pessoas. Só que quando ele chamou Filipe, eu imagino que Filipe já tinha ouvido falar de Jesus. E ele sabia qual era o destino que ele deveria traçar a partir daquele momento. Isso está escrito em João capítulo 1, do versículo 40 ao 50. Como um homem tão simples poderia ser tão sábio? Tanta sabedoria, tanta inteligência, que ele administrava as pancadas da vida com tanta maestria, que muitas vezes eu paro para analisar e para pensar: que sabedoria! Diante da tempestade, ele tinha resposta e muitas vezes falava que as pessoas ficavam dizendo: que palavras são essas? Jesus só poderia ser o Cristo. Filipe ficou tão impressionado com Jesus que rapidamente procurou seu irmão Natanael e falou: achamos aquele a quem Moisés e os profetas também escreveram na lei de Deus, no livro sagrado. E eu imagino Natanael olhando para Filipe dizendo: você está falando sério? E qual é o seu nome? Disse Natanael. Nessa época os judeus ansiavam pela chegada do Messias e agora Filipe vem declarando que o havia encontrado. O coração de Natanael deve ter batido acelerado, bem mais forte. Porém, Filipe fez uma revelação que serviu como base para o aumento
da dúvida de seu irmão. Seu nome é Jesus e ele é natural de Nazaré. Eu imagino Natanael dizendo: você está brincando, Nazaré? Disse Natanael. Nazaré era uma região desprezada pelos judeus e não era de se estranhar o espanto de Natanael. Essa região nem sequer é mencionada no Velho Testamento e nem nos escritos históricos de Flávio Joséfo ou de qualquer outro rabino judeu. Como assim? Disse Filipe. Por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Pode surgir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Natanael. Ora, Natanael, venha e veja com seus próprios olhos, respondeu Filipe. Esse sempre foi o maior argumento em favor do cristianismo. Discussão teológica bem elaborada pode não passar de retórica oca, vem e vê. É o evangelho que, saindo do papel, se torna vida. É a teoria transformada em prática, é o argumento feito em fato. E contra fatos não há argumentos. O seu mapa mental, como que está? Esse é um relato bíblico que reflete muito bem as situações que muitas vezes impedem as pessoas de conquistarem os seus objetivos, acreditar de forma ou formar um conceito que não é a realidade. Porque muitas vezes nós fazemos um pré-julgamento de algo ou de alguém que muitas vezes nós não paramos para analisar ou pesquisar realmente o que tem acontecido. Por causa de seu mapa mental, Natanael poderia perder a maior oportunidade da sua vida. Fazer parte de um grupo que mudou a história do mundo, assim como Natanael, muitas vezes queremos definir como as coisas devem ser e de onde devem vir. Segundo a forma como vemos ou percebemos o mundo. Contudo, na Bíblia vemos que é bem assim e que o nosso Deus não opera pela aparência. Quantas vezes nós temos julgado pessoas pela aparência, pelo seu jeito de vestir, pelo seu jeito de falar, pela cidade onde mora ou bairro onde mora. Mas Deus, ele não olha desta maneira. Como que o nosso mapa mental ele tem agido ou reagido diante dessa circunstância? Quantas vezes subestimamos pessoas porque são de menor idade, porque aparenta algo, ou até mesmo subestimamos situações que parecem não darem nada. Desde o momento em que fomos gerados, recebemos diversos estímulos, os quais vão sendo codificados e formam a nossa representação interna. É o nosso mapa mental. Um conjunto de todo o aprendizado, as experiências, as coisas que uma pessoa pode ter. Visto e presenciado, assistido, lido, ouvido, percebido, sentido em sua vida, é que então registramos em nossa mente. Então tudo aquilo que nós sabemos é coisas que nós já registramos em nossa mente e nós guardamos na memória. O mapa não é um território, ou seja, um mapa mental, não é um território, por isso ilustra metaforicamente as diferenças entre a crença e a realidade. Você já parou para pensar que o próprio Senhor Jesus ele falou que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê?
e a convicção de fatos que ainda não aconteceu? Você já parou para entender que aquilo que muitas vezes nós estamos vendo não é realmente a realidade, é algo que Deus está transformando, mudando, nos capacitando para que possamos crescer psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente e materialmente. Nossa percepção do mundo está sendo gerada pelo nosso cérebro e pode ser considerado como um mapa da realidade, escrito em padrões neurais. A realidade existe fora de nossa mente, mas podemos construir modelos desse território com base do que vislumbramos através de nosso sentido, como representamos as coisas, assim também são nossas interpretações. Além disso, quando alguém está pensando sobre algo, é apenas uma forma de pensamento que está sendo utilizada. Outra pessoa pode pensar sobre este mesmo algo de maneira diferente. Isso significa que o território pode ser verificado de formas diversas, por isso todos os mapas são imprecisos até certo ponto. Um mapa de uma rua precisaria ser tão detalhado como uma rua para ser precisa. Ela precisa ter os detalhes. Você coloca no GPS um destino, ele vai te detalhar as ruas, o destino, o caminho da qual você vai percorrer. E muitas vezes nós temos um objetivo, nós temos um alvo e muitas vezes não detalhamos o destino ou o percurso que devemos percorrer nessa caminhada. Por isso muitas vezes nós nos deparamos com situações que queremos retroceder, queremos voltar atrás. Mas quando nós entendemos e reconhecemos que nós precisamos crescer, nós precisamos aprender, nós precisamos nos desenvolver. Assim como Natanael, ele tinha um mapa mental da cidade de Nazaré, ele tinha um mapa mental dentro da sua mente, achando, olha, não pode surgir ninguém de bom de Nazaré. Muitas vezes o nosso mapa mental, ele distorce da realidade. Muitas vezes ele quer nos paralisar por aquilo que os nossos olhos ou os nossos ouvidos ouviram, os nossos olhos viram, e deixamos de acreditar naquele que tudo pode. Muitas vezes ficamos presos em uma corrente, em uma corda, simplesmente que não nos prende. Ela só nos prende porque nós somos limitados com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Mediante esse modelo, critério de escolha de Jesus, devemos aprender a eliminar muitas crenças sabotadoras que nos afastam da realidade e prejudica a nossa percepção correta de ver o mundo. A história de Jesus está recheada de exemplos de que ele não se contaminava com as crenças sabotadoras da sociedade em que vivia. Ao escolher seus discípulos, entenda bem isso, ao escolher os seus discípulos, Jesus nos dá um grande exemplo. Porque se você for analisar cada discípulo, cada um deles tinha um defeito, cada um deles tinha uma mania. Só que Jesus é especialista em transformar lixo em luxo. Qual que é o teu mapa mental? Você está preso em algo que está te paralisando e você não consegue sair do lugar. Mas através desse vídeo, eu quero que você faça um check-up com você mesmo e acredite
que você é projeto de Deus. E por você ser projeto de Deus, o melhor de Deus está por vir na tua vida. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Este é mais um vídeo. Deus abençoe você, tua casa e tua família. Até o próximo vídeo.